Estava ansiosa para falar sobre isso, minha gente. Saúde e fé, ansiedade na gravidez. Será que isso acontece? Ah, meu Deus do céu. Eu vou contar para vocês. E claro, nós temos aqui uma convidada muito especial que vai nos ajudar com orientações. E ele, o Super Frei, que eu estava morrendo de saudades. Jéssica, Deus te abençoe, Jéssica. Que lindo te ver. Você tá bem, Jéssica? Bem, graças a Deus. Eu, Francisco só crescendo. Que maravilha. Graças Quero a dar um Deus. bom dia ao irmão Viveiro, à Super Bianca, ao Super Time que está aqui. E hoje trouxemos aqui com muito carinho a Raíssa Pereira. Trabalhou aqui já, Olha Jéssica. isso, Trabalhou da casa. aqui, então era da casa, né? É um prazer estar de volta. Muito obrigada pelo convite, Jéssica, Frei. E ela é psiquiatra, médica psiquiatra. Jéssica, nós estamos no mês de maio, é um mês especial, o mês de Nossa Senhora, Nossa de Fátima, enfim. E a gente pensou nesse mês de maio também, pensamos em você, Jéssica, né? Vocês são Os demais. temas assim que a gente está trazendo aqui, nessa participação do Saúde e Fé, é justamente para, outro dia falando de Pilates, e hoje ansiedade na gravidez. Talvez antes da doutora começar a falar, e tem muito conteúdo, a pergunta é para você. Você, com 30 meses, né? 30 aliás, semanas. Meu Deus do céu, 30 semanas. 30 Socorro, semanas. Frei, 30 já semanas. pensou, gente? 30 semanas. Olha os homens fazendo cálculo aqui, né? 30 semanas. Você se sente a pessoa ansiosa nesse momento? Como é que tá o grau aí, Jéssica? Agora, eu acho que eu começo a sentir um pouco mais de ansiedade, por querer ver, assim, um enxovalzinho pronto, né? A gente começa a querer ver tudo certinho só para receber o bebê, Ok. que pode chegar a partir da 36ª semana, né? 37ª, então, assim, essa ansiedade vem. Mas fora isso, graças a Deus, desde o início da gestação, eu não vivi ansiedade. É engraçado, porque eu, desde 2018, aqui até um testemunho, eu trato síndrome de burnout, Ok. que é ansiedade, né? Sim. Tem a ansiedade nesse meio todo do Claro, burnout. tem sim. E quando eu descobri a gestação, nossa, é um estado de graça. Uau! Deus parece que vem e fala assim, minha filha, agora é cura, né? Então, assim, bom... Isso é comum, doutora? Sim. Esse sentir essa calma nesse momento, querer tudo certinho, ok, isso é normal. Querer ver o rostinho da criança, ver tudo. Agora, ela é um padrão para todas as gestantes ou não? Não é sempre um padrão. A Jéssica foi abençoada. Ainda mais pensando que previamente, Jéssica, você tinha já uma questão psiquiátrica, né? Infelizmente, algumas gestantes passam por uma situação diferente. Quando elas entram na gestação, a ansiedade aumenta. Tem a questão dos hormônios, a questão do que está em volta, quartinho, família, mudanças como um todo, isso pode acontecer. E aí gera ansiedade na gestante ao invés da calma. Mas sabe, Frei, a Jéssica estava conversando comigo, estava me falando que ela faz pilates, que ela faz caminhada. Esses são alguns dos fatores que a gente fala que pode melhorar a ansiedade, que pode ter sido também o que trouxe essa calma para ela nesse momento. E o contrário, doutor? E o contrário, quando não existe essa calma, ou seja, o que as futuras mamães, assim, tanto com o primeiro neném que está chegando, ou já mãe do segundo, terceiro filho, o que pode se prejudicar? Quando é que a ansiedade pode prejudicar nesse momento? Não a criança em si, mas a saúde mental, o equilíbrio da mamãe. Frei, você até falou um ponto muito legal. Mães de primeira viagem. As mães de primeira viagem, é o seu caso? É o meu Jéssica? caso. É o seu caso. Então, as mães de primeira viagem costumam ter essa ansiedade mais do que as outras, porque elas estão passando pela primeira vez por isso. Então, tudo é novo. O que pode atrapalhar? Atrapalhar não é bem a palavra, mas o que muda? O hormônio muda, tá? O corpo muda muito, você nunca se viu desse modo. Então, é aquele susto de, meu Deus, o que eu faço agora? Ter um apoio da família, isso também faz muita diferença. Ter com quem contar pode ajudar bastante nesse momento. Então, é muito importante ter uma estrutura para que essa ansiedade, que era uma coisa normal, o processo de adaptação dessa fase, não se torne uma ansiedade patológica, uma doença que precise procurar o psiquiatra. Então, é bom a gente cuidar dessa ansiedade. Estresses, por exemplo, durante a gestação podem causar depressão pós-parto? Porque, por exemplo, graças a Deus, estou muito bem, né? Faço terapia há muitos anos também, então isso eu acredito que colabora bastante, né?
o foco é tratar também a ansiedade na terapia, então isso é excelente. Agora, eu passei por 2 momentos difíceis. Eu digo difíceis porque são coisas que eu acabo valorizando muito. Perdi 2 cachorrinhos que viviam comigo há muitos anos. E aí sofri. E as pessoas viviam dizendo para mim assim, não pode sofrer. Vai passar essa ansiedade, essa tristeza para a criança. E eu dizia, mas gente, eu não tenho como tirar o bebê, colocar ali, sofrer e depois pegar de volta. Como lidar com uma situação assim de trauma durante a gestação, a ponto dela não virar depois, né, uma depressão, pós-parto ou coisas do tipo? Eu posso completar ela falou dos cachorrinhos, mas de repente a gente tem a dinâmica da vida, doutora. Ou seja, é um parente que vai, né? A gente vive essa situação do luto. É um parente, é um pai, um avô, uma avó, enfim, um parente próximo, um amigo que partiu para a eternidade. Como lidar também nesse momento, né, da gestação, para isso afeta, é claro que afeta, somos seres humanos. Sim. Como lidar com isso? A gente tem alguns fatores, né? Então, assim, é o fator da gravidez, que é um processo de mudança, é um estresse que a gestante passa, né? E também tem esse outro estresse, que foi o falecimento, a questão do cachorro. As perdas, né? As perdas como um todo. O que a gente orienta? Terapia é uma coisa muito interessante, atividade física é muito importante, a questão da informação é muito legal. Você entender o que está acontecendo com o seu corpo, ler sobre a gestação, ler sobre até o bebê, como ele evolui, o que tem que acontecer primeiro com ele. Tudo isso Evitar ajuda. ficar sozinho? Evitar ficar sozinho, a gente chama isso de rede de apoio. A rede de apoio é muito importante. Até tem algumas pessoas que vêm falar, doutora, mas a minha rede de apoio, minha sogra, minha mãe está mais ansiosa do que eu. O que eu faço? Eu falo, olha, é um momento, às vezes você se afastar, procura outra rede de apoio. Amigos, sua igreja, o que te ajude a trazer calma para esse momento. Isso é muito importante. São escolhas. Você ficou 15 dias sem estar aqui no ar todo o santo dia. Isso também te afetou? Eu senti muita falta. Eu sinto falta, né? Claro, porque o trabalho tem essa dinâmica, movimenta a vida. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Não dá para ficar só, assim, esperando o bebê, né? Paradinho ali, quietinho. Não, a vida tem movimento. Nossa Senhora, quando descobriu a gestação, né? Quando o anjo falou com ela, ela se pôs a caminho, foi lá servir Isabel. Quer dizer, Maria não é uma mulher parada ali, não. Então, gestação não é para ficar parada, né? É para viver. E é um tempo, assim, de ser abençoada também pelas pessoas, ter contato com as pessoas, eu acho que é muito importante, mas avaliar esses contatos. Gostei do que você disse, essa questão de, tem gente que vem com a ansiedade dela para passar pra gente. Aí você tem que fazer cuidado assim, com isso, não pode aquilo, cuidado com isso. 2 barreiras, 2 mãos aqui dizendo não. Até aqui, ok, mas eu preciso me cuidar, né? Então, eu tenho vivido dessa forma. Ouço, mas também sei colocar algumas barreiras. E aí eu perguntei essa questão da depressão pós-parto, porque muita gente veio me falar, olha, depois que o bebezinho nasce, tem aquela questão, a ansiedade passa e vem a depressão. Não é assim com todo mundo. Não é assim. Existem alguns fatores que a gente leva em consideração, tá? Posso te usar como exemplo? A questão de ter um transtorno prévio. Isso interfere, sim, no futuro. Porque, por exemplo, você pode estar estável, você está lá tomando sua medicação ou não, está cuidando com terapia e está estável. Vem a gestação, você muda isso, você mudou tudo. Pode dar o gatilho e você vir a ter a mesma doença ou até outro transtorno psiquiátrico, porque eles são comórbidos, eles vivem juntos, tá? Ou também tem a questão de estar perto de outras pessoas. Isso também pode acabar afetando. Eu quero aproveitar a resposta dela, a pergunta dela, sim, porque o programa é para ela, né? Para todas as gestantes, a futura mãe, assim. Agora, ela falou assim, não, Maria, ela citou até o exemplo, Maria foi lá em Aricarenga, andou mais de 100 quilômetros, etc., foi lá servir sua prima Isabel, etc. Mas assim, quando parar? Porque, ou seja, tem o ativismo, eu quero, para não ficar ansiosa, né? Ficar ali, como ela disse, você fica assim só pensando, eu vou trabalhar, eu vou fazer, ações, criar ações. Quando parar também? Quando é necessário, para um pouquinho, segura um pouquinho, tá demais. Quando? Sim. Frei, não existe essa necessidade de parar, tá? Tinha um conceito muito antigo que gestação, nossa, cuidado, calma,
É bom ter cuidado, mas não vai quebrar, tá? Bem pelo contrário, ela tem que continuar ativa, ela tem que continuar cuidando da sua saúde mental, cuidando do seu corpo, mantendo o que te dá prazer, mantendo a sua vida. Eu sei que são muitas mudanças, isso acontece, é mudança no corpo, é mudança na parte econômica, é mudança como um todo, mas isso vai passar a fazer parte da sua vida. Você não deve parar a sua vida em função da gravidez, você deve acrescentar a gravidez à sua vida. Uma das coisas da ansiedade é levar a pessoa, por exemplo, ao excesso de comida, né? Está acontecendo isso com você? Ou seja, a descontar na comida momentos de agitados, assim, durante o dia. Eu já como bem. Ué, tem que falar a verdade, né, gente? Mas esses momentos, assim, eu não tenho, não. É muito engraçado. Quando tenho, gosto muito de frutas, então acabo compensando por esse lado. Mas eu acho interessante avaliar, porque tem momentos, sim, que eu sinto essa ansiedade, que vem com pensamentos até que irracionais, né? Outro dia eu falei, meu Deus, tem alguém aqui que vai depender de mim pro resto da vida. Eu não posso morrer. Quem sou eu para dizer isso? Mas quantas mães relatam o medo de morrer? E aí gera aquela ansiedade, a ansiedade propriamente até antes, né? A questão do parto. Como vai ser o parto? Eu quero de uma forma. Aí chega bem perto do bebê nascer e aquela forma escolhida não vai ser a adequada. Indicada. E aí, como é que fica, né? Trabalhar isso na cabeça. A ansiedade que gera para isso acontecer, o parto, e depois, no parto também, o que a pessoa vai viver. Como lidar com isso? Jéssica, eu acho que, assim, antes do parto, o parto é um momento único, né? Então, ele é não só único como vivência, mas único como questão hormonal também, tá? Mas antes disso, tem a questão da informação, né? Que é aquilo que a gente estava conversando. Se preparar para esse momento é muito importante. Entender o que vai acontecer com você, entender as possibilidades diante disso. Entendido isso, você consegue se acalmar, você consegue compreender isso. Aí vem o grande momento, o parto. O que acontece no parto? Vou só falar uma parte fisiológica um pouco rápido. Tem um aumento muito grande da progesterona e ela fica acumulada na placenta, tá? Quando essa placenta sai junto com a criança, tem uma queda dentre horas desse hormônio. E aí pode acontecer o momento da ansiedade, da depressão, que é essa depressão pós-parto. Vem devido a essas alterações fisiológicas mesmo, não só questão da mente, do hormônio que leva a isso. Então é um momento muito importante que tem que ficar de olho. Como lidar também com essa questão da sensibilidade, da emotividade, ou seja, a pessoa fica mais emotiva, como lidar? O papel do marido aí, o papel da família nesse momento, doutora? A rede de apoio. Essa rede de apoio, a Jéssica consegue relatar também pra gente, é extremamente importante para a gestante. Porque é um momento onde tudo muda. Você muda, o que está em volta de você, o seu futuro vai mudar, uma vida depende de você a partir daí. Então, saber que você tem com quem contar, que se algo acontecer, alguém vai poder te ajudar. Ter tudo isso ajuda muito as gestantes. Verdade, faz toda a diferença, né? E como é gostoso ter gente para contar, né? Gente para partilhar desse momento, como eu digo, de estado de graça, sim, com muitos desafios, né? Tem gente que fala assim, é tudo cor-de-rosa. Não, gente, não é tudo cor-de-rosa. Mas também você não precisa ficar pegando todas as experiências que todo mundo diz. Tem gente que fala assim, comigo foi muito bom, comigo foi muito ruim. Agora, o que eu tenho dito é que comigo vai ser o que Deus quiser, né? Então, nós temos que entender o nosso jeito de ser, a gente tem que entender que nós somos também indivíduos únicos, né? Para viver essa experiência da vida. Então, é se respeitar, se acolher o tempo todo, né? Na terapia a gente aprende muito isso. E é claro, agradecer tanto a Deus, porque é uma forma que Deus fala, tô contando com você para mandar alguém para esse mundo. Então é isso que a gente tem que pensar sempre e procurar ajuda de profissionais adequados, tá bom? Sim. É importante ter a nossa rede de apoio, ouvir a nossa rede de apoio. As pessoas nos amam, é muito importante, mas também profissionais adequados para colocar nos trilhos, né? Vai colocando no eixo, não é isso, Raíssa? Sim, a gente fala que ter sintomas ansiosos é normal, é uma mudança, né? Mas quando que isso passa de uma coisa aceitável e passa a ser uma doença? Quando que eu devo me preocupar? É uma pergunta que os pacientes fazem muito. Aí a gente costuma explicar que assim, quando isso te paralisa, quando isso move a sua vida como um todo e altera de um benefício
por um transtorno, você deve acender uma luzinha e falar: agora eu preciso procurar um psiquiatra. Agora as coisas mudaram. Não é só uma adaptação que eu estou fazendo as mudanças. A adaptação passou de um limite e aquilo está te trazendo um problema para a vida. Que seja um processo contínuo, né? Não é assim, aquele momento legal, trabalhou aquele momento antes, o parto, mas continuar essa rede de apoio, esse serviço técnico profissional, porque ajuda aí para entender mais e ter condições e controle da situação também, né? Eu acho que assim, ter ajuda, porque nós sempre temos problemas na vida, né? A gestação, ela tem as suas alterações, mas é uma bênção, é uma alegria. E quando os problemas vêm e não são uma alegria, eles são todos conturbados, o que a gente deve fazer? Tá sempre procurando esse apoio, porque o processo de se adaptar à vida, ele acontece bastante. Oh, e é meu difícil Deus. lidar com isso, mas a gente está aqui para ajudar. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada, Essa é a nossa Jéssica. família, a nossa casa. Que Obrigada. bom tê-la aqui conosco para falar a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento sobre saúde, fé, saúde do corpo, saúde da alma e também, é claro, da mente. A gente precisa cuidar, não é, Super Frei? Isso prova que você é muito amada, que o Francisco da Licença está vindo aqui com muito amor, com muito Amém, carinho. amém. Francisco, que Deus te abençoe. Amém, Viu? amém. Obrigado, doutora. Obrigada, foi uma aula obrigada pelo maravilhosa. Foi carinho. assim, acho que, acima de tudo, tranquilizou ainda mais, né? é ótimo. A Super Jéssica aqui, né? Que bom que eu pude ajudar. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela Os atenção de contatos da todos. doutora estão todos na tela para você copiar. Né? Sim, Então você sim. dá um print, é legal. É.